Bem-vindos ao meu canal no YouTube. Nunca imaginei em 1 milhão de anos que eu teria um canal no YouTube. Fui grandemente incentivada por Dona Maria Padilha. Esse é um canal em que majoritariamente eu vou falar sobre a minha espiritualidade e as minhas experiências que vieram atreladas à minha espiritualidade. Então, tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu vivi, são coisas que de alguma forma foram comprovadas através de oráculos. Então, eu não estou vindo aqui na base do achismo, eu não estou vindo aqui na base do quero irritar. Não, eu tô vindo aqui falando minhas experiências em relação à minha espiritualidade. Se existem experiências divergentes, é completamente normal, porque a espiritualidade é única de cada pessoa. Então, a coisa que eu mais quero aqui é o respeito. Se vocês querem conversar, tirar dúvidas, abrir um diálogo, fiquem à vontade, desde que a gente parta do princípio do respeito, que é o que pra mim e pra todos nós é o mais importante. Bom, meu nome é Mariana, eu estou cuidando dos meus guias há pouco mais de 1 ano e eu já tenho umas histórias pra contar. O meu desenvolvimento está sendo um desenvolvimento muito acelerado e eu fui incentivada a começar um canal no YouTube. Eu já gravo vídeos pro TikTok já tem um tempo, mas eu gosto muito de falar. Então eu queria vir para uma plataforma onde eu tivesse um espaço maior para falar. Então cá estou eu, YouTube. Eu sou cartomante. Eu faço tiragens com a minha pombagira Mirim, Dona Farrapo. Eu acho esse lance de falar de si mesmo muito difícil, mas eu quero muito me apresentar. Porque, pô, eu acho tão legal quando as pessoas fazem vídeo se apresentando, quando elas vão falar de alguma coisa. Eu quero trazer isso pro meu canal, nesse primeiro vídeo pelo menos, sabe? Nesse final de ano eu tô fazendo tiragens com a Farrapo e com a Dona Maria Padilha, porque a Dona Maria Padilha queria fazer tiragens de final do ano pra ver sobre 2026. E aí ela falou, não, você vai tirar com nós duas nesse mês. Dona Maria Padilha, vamos falar sobre ela, porque ela é a minha frenteira e ela é a chefe da minha coroa. Então, acho que seria justo começar por ela, nessa coletânea de histórias que surpreendentemente eu já tenho. Como eu disse anteriormente, a Dona Maria Padilha é a chefe da minha coroa. Ela me acompanha desde a minha primeira encarnação. Na minha primeira encarnação, ela estava encarnada junto comigo, ela era minha irmã, e eu faleci muito jovem. Então, desde então, ela se tornou a minha pombagira e ela vem caminhando comigo há muito, muito tempo, muitas e muitas vidas. Ela foi a segunda guia que eu incorporei. Foi uma incorporação, assim, que me pegou de surpresa, porque... Ela foi a segunda entidade que eu incorporei. E foi uma incorporação que me pegou muito de surpresa. Não deveria, porque parando pra lembrar, todos os sinais estavam ali. Na época eu frequentava um terreiro, eu era consulente, e foi uma gira de esquerda que eu passei o tempo todo conversando com ela. Então o tempo todo ela estava ali e eu estava conversando com ela. E teve um momento em que eu pensei, nossa, como a energia dela é quente. E ela virou pra minha mãe e falou,
Ela acha que só porque a gente tá morto a gente não vai ter energia quente. Eu incorporei na assistência. E ela falou isso e ela já... Eu fiquei tipo, poxa, por que eu falei isso? O que foi isso? E a minha mãe me olhou assim de canto de olho e ignorou. Ignoradas. E eu fiquei tipo, ué. Então tá, né? Não entendi o que foi isso. Mas beleza. Cheguei no Exu que foi me atender. Passo fazer o passe e tudo mais. Ele me olhou e ele ficou me olhando, ele ficou me olhando, ele ficou me olhando. Aí ele pegou assim nos meus pulsos e falou, Laroie Exu, Laroie Pombagira. E ele começou, Laroie Pombagira, Laroie Pombagira. E quando eu vi, meu corpo tava se curvando. E gargalhada. Gargalhada. Ela ficou na mesma posição, só que ela gargalhava e falava comigo dentro da minha cabeça. E foi um momento que me emocionou muito, porque eu estava feliz de estar vivendo isso e ela estava muito feliz de estar vivendo aquilo comigo. Parece que eu estava reencontrando um parente muito amado que eu não via há muito tempo e a gente estava finalmente se abraçando. Então foi um momento muito lindo para nós duas, foi algo fenomenal. E a energia dela era muito quente e muito acolhedora. E a voz dela. E ela gargalha tão alto que a gargalhada dela chegava a ricochetear assim nas paredes. Eu ouvia a gargalhada dela indo e voltando. Um negócio muito louco. E então o Exu falou que era hora dela subir. E a gente não gostou muito, mas obedecemos porque não era a nossa casa e enfim. Tivemos. E desde então a nossa conexão tem sido muito forte. Ela foi a primeira guia a dar o nome. Ela foi a primeira entidade que eu fiz uma entrega. Na segunda vez que ela veio, ela já pediu pra eu fazer um padê pra ela. Já me intuiu que ela queria um padê pra fortalecer a nossa conexão, justamente. E desde então eu sinto ela muito presente na minha vida. Logo na primeira vez que ela veio, ela já me mostrou um cemitério, que é a área de trabalho dela. Então as coisas conosco foram indo muito rápido. E aí eu sinto que por conta disso o meu desenvolvimento, num geral, também foi muito rápido. Porque a minha conexão com ela foi muito instantânea. E tem momentos em que eu paro e lembro de coisas que eu vivi antes de eu começar a cuidar da minha espiritualidade. E eu penso, nossa, isso aqui foi a voz da Dona Padilha falando comigo. E ela confirma que de fato foi ela falando comigo. E isso eu, pequenininha de tudo, sabe? E ao longo do meu desenvolvimento, eu fui percebendo que muitas das coisas que eu vivi, muitas das coisas que eu fiz e das coisas que eu faço já estavam ali determinadas por ela. Ela me contou que ela me colocou no antigo curso que eu fazia, que era artes cênicas, porque ela sabia que a partir dali eu ia conhecer alguém que me levaria num terreiro para que eu começasse a cuidar da minha espiritualidade. E no momento que isso aconteceu, ela me tirou do curso. Porque essa era a função do curso na minha vida, me levar para a espiritualidade. E quando o curso cumpriu seu papel, ela tirou o curso da minha vida, sem dó nem piedade. E a mesma coisa com pessoas. Eu lembro que desde o momento em que ela deu o nome, ela começou a pegar muito no meu pé para conversar com meu pai. Porque eu, como muitos brasileiros, sou filho de pai ausente. E ela pegava muito no meu pé pra eu conversar com ele, pra eu resolver com ele. Fui, tive a conversa. E parece que um peso saiu dos meus ombros. Foi uma conversa que me deu tanto alívio de eu finalmente entender
por que ele não fazia parte da minha vida, porque ele nunca faria parte da minha vida. E desde então são coisas assim que vem acontecendo. Muitas respostas, muitas perguntas, mas muitas respostas também. E desde que o assentamento dela foi feito, a nossa conexão se fortaleceu em níveis assim absurdos. Quando eu comparo ao que era e o que é agora, parece que a nossa conexão cresceu nos 200%. E ainda não chegou na totalidade da nossa força de estar conectada, não chegou ao seu máximo. Eu ainda tenho muito do que conhecer dela, mas ter um assentamento dela ajudou grandemente a entender melhor a energia dela, a entender melhor a forma que ela trabalha. E foi em conjunto, porque ela é a chefe da minha coroa. Então eu compreendendo a forma que ela trabalha, eu compreendo a forma que todos os meus guias trabalham. E claro, cada um deles trabalha da sua forma pessoal, única, mas todos eles de certa forma se ligam com ela, porque ela é a chefe da minha coroa. Então eles têm que ter uma certa relação na forma de trabalho. Eu sinto que esses vídeos vão ser muito mais uma forma de eu compartilhar e registrar as minhas histórias em relação à espiritualidade. Eu sinto que o papel principal desse canal vai ser um diário para eu registrar as minhas histórias com a espiritualidade, as minhas experiências, e vocês são bem-vindos a acompanhar, a assistir. Caso vocês tenham alguma coisa que vocês queiram compartilhar nos comentários, fiquem à vontade. Caso vocês queiram compartilhar suas opiniões, também podem ficar à vontade. Todo mundo aqui tem o direito de concordar e discordar de mim, dentro das barreiras do respeito. Então, eu espero que vocês gostem das histórias que eu vou trazer, do conteúdo que eu vou trazer. E sejam bem-vindos ao meu canal!